A falta de chuva está deixando muitas cidades da região norte numa situação difícil. Lavouras inteiras foram perdidas, animais continuam morrendo e até o abastecimento de água para consumo humano nas comunidades está prejudicado. Em algumas localidades do município de Senhor do Bonfim, a água só chega de carro-pipa. Em Paulo Afonso, a situação é bem parecida, mas uma organização não governamental com o nome de Arcas, Articulação do Semiárido, está investindo na construção de cisternas de placas. A medida é para armazenar a água da chuva, que todos esperam estar vindo por aí a qualquer hora. Estamos no povoado de Serrote, a uns 50 quilômetros de Paulo Afonso. Pode não parecer, mas na cidade que fica às margens do Rio São Francisco, 120 famílias convivem com a falta d'água. As torneiras estão quase sempre vazias e a situação ficou ainda mais grave desde o ano passado, por causa da seca, considerada a pior dos últimos 50 anos na Bahia. Segundo a presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do povoado de Serrote, o prejuízo dos agricultores neste período foi muito grande. O prejuízo foi grande, prejuízo de uma quantidade assim de 4 a 5 mil reais, né? Aí, para cada família, as pessoas que criavam seus criatórios, né? Gado, criação de ovelha, de bode, de porco, galinha. Aí você vê assim, quem tinha 20, hoje só está tendo 10 ou 5 mesmo. Aí a gente vê assim que foi um prejuízo muito grande. Depois de uns 4 anos de estiagem, a chuva chegou aqui na comunidade do Serrote, em Paulo Afonso, mas ainda em pouca quantidade. E para tentar aproveitar a pouca água da chuva, um projeto desenvolvido pela Articulação do Semiárido Brasileiro prevê a construção de quase 2.000 cisternas de placas na região de Paulo Afonso. Cada uma tem capacidade para armazenar 16 mil litros de água, quantidade suficiente para atender uma família de 8 pessoas, cada uma gastando 100 litros por dia por quase um mês. As cisternas começaram a ser construídas aqui no povoado Serrote há 2 meses. 86% das famílias que moram aqui atenderam alguns critérios do Ministério de Desenvolvimento Social. Quem indica as comunidades que a gente entra, no caso, é a Comissão Municipal, que é a unidade de controle social do município, que é formado por igreja, sindicato e 3 associações comunitárias. Então esse pessoal indicaram quais eram as comunidades que a gente ia entrar para visitar conforme aquela lista que veio do MDS. Então o primeiro critério é habilitar a comunidade. E a comunidade ela tem que ou não ter nenhum sistema de abastecimento de água ou se ele for irregular. Então, se ele for irregular, a gente pode, desde quando o responsável pelo abastecimento, que no caso da maioria daqui é a Embasa ou a Prefeitura, deu uma declaração dizendo a situação de água da comunidade. E de acordo com Ronaldo, as cisternas de placas são mais eficientes e duráveis que outros modelos também adotados pelo governo federal. E aí a gente vê que é um projeto que, além de ser bem, assim, tem uma durabilidade muito grande, de 30, 40, 50 anos, vai depender da família que cuida dela. Para isso a família participa de um curso que a gente chama de GRH, que é capacitação em recursos hídricos, que dura 16 horas. Toda família, para receber a cisterna, precisa obrigatoriamente participar desse curso. E um custo barato que envolve toda a questão de uma distribuição de renda, porque o material comprado é areia, cimento, ferro, é a brita, o material básico da construção. Mas além de armazenar água, os reservatórios do projeto Cisternas têm sido responsáveis por uma transformação social. A gente faz as cotações com o comércio local, então a gente acredita que tem uma distribuição de renda, um fortalecimento do comércio local. Toda a alimentação comprada para o GRH é também feita no comércio local, ou seja, então gira em torno disso. No período de escavação, as famílias se juntam em mutirão, então a gente tenta resgatar o trabalho mutirão. A senhora aqui do Serrote, ela dizia que lembrava há muito tempo atrás aqui, quando o povo fazia as casas de taipa, de enchimento, que todo mundo se juntava, fazia a casa de uma mulher, carregava água, os homens amassavam o barro, os ia tapando. E aí ela disse que lembrou muito na cisterna, que juntava o mutirão, as famílias iam para cavar o buraco, para fazer a massa, para carregar o material para o pedreiro, as placas, ou seja, então lembrou esse momento, então a gente tenta resgatar isso.